Existe um silêncio que não é ausência, é teste. Um silêncio que não pede atenção, mas observa quem se aproxima quando nada é oferecido. Quando você para de explicar, de insistir, de puxar conversa, algo inevitável acontece. Quem realmente se importa se revela. Não por discurso, mas por ação. Esse vídeo é sobre o tipo de silêncio que separa interesse real de conveniência emocional. Se você já se perguntou quem ficaria se você parasse de se esforçar, fica até o final. Se inscreve agora no canal e comenta de onde você está assistindo, porque o silêncio muda de significado conforme o ponto da sua vida. O silêncio não cria sentimentos. Ele revela os que já existiam. Quando você se cala, você remove estímulos, remove facilidades, remove acessos. E quem estava ali apenas pelo conforto da sua presença, começa a se afastar. Não por maldade, mas por verdade. Pessoas que só se movem quando são puxadas não estavam interessadas em você. Estavam interessadas no que você fornecia. Atenção constante, validação, disponibilidade. O silêncio corta esse fluxo e obriga cada um a escolher se dá um passo ou se some. Quem realmente se importa não se sente ameaçado pelo silêncio. Sente curiosidade, preocupação, vontade de entender. Não exige explicações imediatas, mas se move. Pergunta, observa, se aproxima com cuidado. Já quem estava acostumado a receber sem oferecer, sente o silêncio como abandono, porque dependia do seu esforço para manter o vínculo vivo. Essa diferença é brutal quando você começa a enxergar. O erro comum é usar o silêncio como punição. Isso não é silêncio, é joguinho. O silêncio que revela é calmo, limpo, sem intenção de provocar reação. Ele nasce quando você para de falar demais e começa a observar. Quando você decide não preencher todos os vazios, não responder tudo, não justificar cada mudança de humor. Nesse espaço, as máscaras caem sozinhas. Pessoas que realmente se importam não precisam de lembretes constantes da sua existência. Elas percebem sua ausência. Elas sentem a mudança de energia. E agem, não com drama, mas com presença. Já quem só estava ali por conveniência, segue a própria vida sem notar nada. E isso dói, mas também liberta. Porque te mostra exatamente onde você estava investindo energia demais. O silêncio também elimina a confusão. Palavras podem mentir. Promessas podem ser adiadas. O silêncio não negocia. Ele não argumenta. Ele apenas cria um espaço onde só permanece quem tem intenção real. E intenção real sempre encontra uma forma de se manifestar. Mesmo que simples, mesmo que discreta, mesmo que imperfeita. Quando você se cala, você deixa de conduzir a relação sozinho. E relações que só existem quando uma pessoa conduz não são relações, são esforços unilaterais. O silêncio devolve a responsabilidade, que algumas pessoas simplesmente não assumem. Não porque não gostem de você, mas porque nunca estiveram dispostas a se importar de verdade. Há algo desconfortável nesse processo. Você percebe quantas vezes falou demais para evitar perder alguém. Quantas vezes explicou sentimentos para manter proximidade. Quantas vezes se mostrou disponível para não ser esquecido. O silêncio te obriga a encarar isso, mas também te devolve dignidade, porque você para de competir por espaço emocional. O silêncio não é sobre desaparecer. É sobre parar de se oferecer além do necessário. É sobre deixar que o outro caminhe metade do caminho. E quando isso não acontece, a resposta está dada. Não com palavras, mas com ausência de movimento. E ausência de movimento é uma informação poderosa. Quem realmente se importa não some quando você se cala. Quem só estava confortável com o seu esforço, sim. E entender isso muda sua forma de se relacionar. Você passa a valorizar ações espontâneas. Presença sem cobrança. Interesse sem pressão. O silêncio afina seu critério. Esse tipo de postura exige força interna, porque o impulso é preencher o vazio, mandar mensagem, explicar, justificar. O silêncio pede contenção, pede confiança no próprio valor.
E quando você sustenta isso, mesmo que doa, algo se reorganiza. Você para de correr atrás de respostas e começa a receber evidências. O silêncio que revela não destrói vínculos verdadeiros. Ele fortalece, porque tira o peso do excesso e deixa apenas o essencial. Quem fica, fica por escolha. Quem vai, vai por verdade. E você finalmente enxerga quem realmente se importa quando nada mais está sendo oferecido além da sua ausência consciente. Quando o silêncio se estende, ele começa a mostrar padrões que antes passavam despercebidos. Pessoas que só apareciam quando precisavam de algo, continuam em silêncio. Pessoas que se importam de verdade encontram um jeito de atravessar o espaço, não com cobrança, mas com presença. O silêncio funciona como um filtro natural, porque ele não força decisões, apenas permite que elas aconteçam. Existe um desconforto inicial, quase físico, em não preencher o vazio. A mente quer agir, quer resolver, quer garantir que nada foi perdido. Mas o silêncio pede algo mais profundo: autodomínio. Ele pede que você confie no fato de que quem se importa não precisa ser convencido, não precisa ser lembrado, não precisa ser puxado. Interesse real se move sozinho. Quem se importa não interpreta o silêncio como rejeição imediata, interpreta como sinal de algo a ser compreendido. Ele não reage com orgulho ferido, mas com curiosidade. Ele pergunta, observa, se aproxima com respeito. Já quem só estava ali pela facilidade, sente o silêncio como quebra de contrato invisível, porque para ele, você tinha a função de manter o contato vivo. Quando você para, ele simplesmente vai. O silêncio também desmonta a fantasia da reciprocidade. Muitas relações parecem equilibradas porque você estava compensando o desinteresse do outro. Você puxava assunto, organizava encontros, mantinha a conexão aquecida. O silêncio retira essa compensação. E sem ela, a realidade aparece. Não como julgamento, mas como fato. Há um ponto em que você percebe que algumas pessoas só sabiam se relacionar com a versão sua que se esforçava demais. Quando essa versão silencia, elas não sabem o que fazer, não sabem iniciar, não sabem sustentar. E isso revela o tipo de vínculo que existia. Um vínculo dependente do seu movimento constante. O silêncio também muda a forma como você é percebido. Você deixa de parecer sempre disponível, sempre acessível, sempre pronto. E isso reorganiza o respeito. Pessoas começam a medir mais as palavras, os convites, as aproximações, porque percebem que o acesso não é garantido. E acesso nunca deveria ser. Quem realmente se importa entende que vínculo não se mantém apenas com estímulo externo. Ele sente falta. Ele percebe a mudança. Ele se pergunta se está tudo bem e age de acordo, não para cobrar, mas para cuidar. Esse cuidado não precisa ser grandioso. Às vezes é uma mensagem simples, um gesto direto, mas ele vem sem você pedir. O silêncio também revela algo sobre você. Revela o quanto você estava acostumado a provar valor pelo esforço, a manter relações vivas pela energia que colocava nelas. Quando você se cala, você confronta esse padrão e percebe que não precisa estar sempre ativo para ser importante. Isso muda sua postura interna. Há pessoas que desaparecem completamente quando você se cala, e isso dói. Não porque você perdeu algo, mas porque você percebe que estava sustentando sozinho. O silêncio não cria a perda. Ele apenas mostra que ela já existia. E enxergar isso, embora desconfortável, é libertador. O silêncio também protege. Ele impede que você continue investindo em vínculos assimétricos. Impede que você se desgaste tentando manter algo que não se sustenta. Ele cria espaço para relações mais limpas, onde o interesse é mútuo e o movimento é compartilhado. Quem realmente se importa não se ofende com o seu silêncio. Ele respeita. Ele entende que silêncio também é linguagem. Ele lê o contexto. Ele não exige explicações imediatas. Ele não transforma tudo em drama. Ele se posiciona com maturidade emocional. E essa maturidade se destaca quando o ruído some. Com o tempo, você passa a confiar mais no silêncio do que nas palavras.
porque palavras podem ser ditas por hábito. O silêncio exige intenção para ser atravessado. Quem atravessa, mostra. Quem não atravessa, confirma. E você começa a ver com mais clareza quem realmente se importa quando o barulho acaba. O silêncio também expõe o nível de prioridade que você ocupa na vida das pessoas. Não o que elas dizem, mas o que fazem quando você não está conduzindo. Quem realmente se importa encontra espaço, mesmo em agendas cheias. Quem não se importa encontra desculpas, mesmo com tempo sobrando. O silêncio elimina justificativas bonitas e deixa apenas movimento ou ausência dele. Existe uma mudança interna importante quando você aceita o silêncio como resposta. Você para de interpretar tudo como rejeição pessoal. Entende que cada ausência é uma escolha, não um erro seu. Isso te devolve poder, porque você deixa de tentar ser mais interessante, mais presente, mais disponível para ser escolhido. Você apenas observa quem escolhe estar. O silêncio também reduz o teatro emocional. Não há mais conversas circulares, promessas vagas, desculpas repetidas. Sem estímulo constante, quem estava apenas mantendo aparência de interesse perde a motivação para continuar encenando. E quem tem interesse real não precisa encenar nada. Ele se manifesta com naturalidade. Quando você se cala, você cria espaço para o outro se revelar sem interferência. Você não corrige, não direciona, não ajuda, apenas observa. E observar sem intervir é uma das formas mais difíceis de maturidade emocional. Porque exige que você aceite o que vê, mesmo quando não é o que você queria ver. O silêncio também ensina algo sobre timing. Algumas pessoas só aparecem quando sentem sua falta, outras nunca sentiram. O silêncio deixa isso claro, e você aprende a diferenciar a ausência momentânea de desinteresse estrutural. Essa diferença evita que você invista onde não há base. Há quem interprete o silêncio como fraqueza, mas na prática ele exige mais força do que falar. Falar alivia. O silêncio sustenta. Ele pede que você aguente a ansiedade, a dúvida, a vontade de resolver. E ao sustentar, você fortalece seu centro. Você aprende a não depender da resposta imediata para se sentir em paz. O silêncio também muda o equilíbrio de poder. Quem fala demais entrega informações, intenções, expectativas. Quem se cala observa e escolhe. Isso não é manipulação. É autopreservação. É entender que nem todo sentimento precisa ser exposto imediatamente. Nem toda dúvida precisa ser resolvida na hora. Quem realmente se importa não precisa de acesso irrestrito para permanecer. Ele respeita o espaço. Ele não invade. Ele não pressiona. Ele não se afasta por orgulho. Ele permanece com presença silenciosa quando necessário. Esse tipo de vínculo só se revela quando o barulho cessa. Você também começa a perceber como o silêncio atrai o essencial. Pessoas mais maduras, mais centradas, mais seguras, não se incomodam com pausas. Elas não exigem contato constante para validar o vínculo. Elas entendem ritmo, entendem espaço, entendem profundidade. O silêncio filtra esse tipo de pessoa. Com o tempo, você deixa de temer o silêncio. Ele deixa de ser vazio e passa a ser ferramenta. Uma ferramenta que protege sua energia, refina seus critérios e revela verdades que palavras escondiam. Você começa a usá-lo não para testar, mas para viver com mais autenticidade. O silêncio também redefine o que você tolera. Relações que dependem do seu esforço constante passam a parecer cansativas. Você percebe que não quer mais carregar vínculos nas costas. Quer caminhar ao lado. E quando isso não acontece, o silêncio te ajuda a soltar sem conflito. No fim, o silêncio não afasta quem se importa. Ele aproxima. Porque tira o ruído, o excesso, a ansiedade. Deixa apenas o que é real. E o que é real sempre encontra um jeito de permanecer quando tudo fica quieto. Quando você sustenta o silêncio até o fim, algo se estabiliza dentro de você. Você já não espera respostas para se sentir em paz. Já não mede seu valor pela frequência do contato alheio. O silêncio deixa de ser uma ferramenta
e passa a ser um estado interno. Um lugar onde você não precisa correr atrás de sinais, porque os sinais já se mostraram. Quem realmente se importa permanece mesmo quando não há estímulo constante. Não some por orgulho, não se afasta por falta de atenção imediata. Ele entende que vínculo não se mantém na urgência, mas na consistência. E consistência se prova no tempo, não no barulho. O silêncio também te livra de vínculos baseados em carência mútua. Relações que só existiam porque ambos tinham medo de ficar sozinhos não sobrevivem à quietude. E isso é positivo, porque o silêncio não destrói relações sólidas. Ele apenas desmonta as frágeis. Você passa a perceber que muitas conexões eram sustentadas por hábito, não por escolha. E quando o hábito é interrompido, a escolha aparece. Algumas pessoas escolhem ficar, outras escolhem ir. O silêncio aceita ambas sem resistência, porque não tenta segurar o que não quer ficar. Há uma dignidade profunda em não implorar por presença, em não cobrar atenção, em não competir por espaço emocional. O silêncio preserva essa dignidade. Ele diz, sem palavras, que você confia no seu valor o suficiente para não se oferecer além do necessário. Quem se importa de verdade sente sua falta de forma construtiva. Não usa a ausência para culpar, mas para se aproximar. Não transforma tudo em drama. Ele age com maturidade. E maturidade só se revela quando o cenário fica neutro. O silêncio também ensina desapego. Não no sentido de frieza, mas de liberdade. Você aprende que não precisa manter tudo vivo o tempo todo. Algumas coisas seguem naturalmente. Outras terminam. E está tudo bem. O silêncio te ajuda a aceitar isso sem criar conflitos desnecessários. Com o tempo, você passa a respeitar mais a si mesmo, porque percebe que não precisa se diminuir para caber na vida de ninguém. O silêncio é esse ato de respeito. Um respeito que começa dentro e se reflete fora. Quem realmente se importa atravessa o silêncio com cuidado, não com exigência. E quem não atravessa deixa uma resposta clara, não com palavras, mas com ausência. E a ausência, quando observada com lucidez, é uma resposta definitiva. No fim, o silêncio não te deixa sozinho. Ele te deixa em boa companhia, a sua. E só a partir desse lugar você constrói vínculos onde não precisa falar demais para ser visto, onde não precisa se esforçar para ser lembrado, onde o cuidado existe mesmo quando tudo está quieto. Quando o silêncio se completa, você entende que ele nunca foi sobre o outro. Foi sobre você parar de se abandonar para manter conexões frágeis. Foi sobre recuperar o próprio centro e perceber que quem realmente se importa não precisa ser perseguido, lembrado ou provocado. Ele simplesmente aparece, mesmo quando não há estímulo, mesmo quando não há convite. Nesse ponto, você já não sente ansiedade para preencher vazios. O vazio deixou de ser ameaça e virou espaço. Espaço para observar, escolher e respirar. Você não se sente mais desconfortável com pausas, com respostas lentas ou com a ausência de alguns nomes. Porque agora você entende o que cada silêncio significa. Quem realmente se importa não transforma o seu silêncio em ataque pessoal. Não reage com orgulho ferido. Não desaparece para punir. Ele respeita. Ele observa. Ele se posiciona com cuidado. E isso cria um vínculo mais sólido do que qualquer conversa constante. Porque ali não há medo de perder, há vontade de permanecer. O silêncio também encerra disputas invisíveis. Você não compete mais por atenção. Não tenta ser mais interessante, mais presente, mais disponível do que os outros. Você simplesmente é. E quem valoriza isso se aproxima de forma natural. Quem não valoriza se afasta sem conflito. E esse afastamento já não dói como antes, porque agora faz sentido. Você passa a enxergar claramente quem só estava ali enquanto você fazia esforço, quem só respondia quando você iniciava, quem só se importava quando havia benefício. O silêncio retira o palco dessas dinâmicas. Sem plateia, elas perdem força, e você deixa de gastar energia tentando manter algo que nunca se sustentou sozinho.
Existe uma paz específica que nasce quando você aceita o que o silêncio mostra. Não é resignação, é lucidez. Você não cria histórias para justificar ausências. Não inventa intenções, você observa comportamentos. E comportamento repetido é verdade. O silêncio te treina para ver isso sem romantizar. Quem realmente se importa não precisa de versões suas, cheias de esforço. Ele se conecta com quem você é quando está em paz, quando não está tentando agradar, quando não está tentando segurar ninguém. E esse tipo de conexão só acontece quando você permite o silêncio existir. No fim, o silêncio não afasta o amor. Ele afasta a ilusão. Ele remove o ruído que confundia presença com esforço e interesse com hábito. E quando isso acontece, o que fica é simples, direto e real. Você não precisa anunciar que mudou. Não precisa explicar por que se calou. O silêncio bem sustentado fala por você. Ele mostra quem se importa. Ele mostra quem nunca se importou. E, acima de tudo, ele mostra que agora você se importa consigo o suficiente para não aceitar menos do que presença verdadeira.